Salve, salve a leitura! Meu querido, minha querida, eu sou o Thiago Petreca e este, como você pode ver, é o Pode Ler, um podcast dedicado aos livros, dedicado à leitura, e devo te contar que esse aqui é o nosso programa piloto, é o programa de inauguração. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, com quem a gente vai bater um papo sobre livro, sobre leitura, eu quero contar um pouquinho para você, bem rapidinho, do que é este podcast, o Pode Ler. Bom, primeiro, ele é conduzido por mim, Thiago Petreca, um apaixonado por leitura. E algo que a gente acredita que é absolutamente profundo é o quanto a leitura é transformadora. A nossa jornada está completamente voltada para isso. Então, se você já é leitor, fica com a gente, porque você pode trazer nos teus comentários, por exemplo, inclusive já deixa o seu like. Se você já gostou até aqui, já indica para um amigo, se não gostou, indica para o inimigo, porque quem sabe até ele ou ela pode começar a ler. Mas, voltando ao nosso propósito principal, se você já é um leitor, fica com a gente, nos ajude e aprenda inclusive mais, talvez coisas que, na leitura que você já tem na rotina, você ainda não tenha descoberto. E se você não é leitor, nos dê a chance de mostrar as belezas, a magia que está envolvido no ato da leitura. Muito bem, meus queridos, olha só. Hoje a gente tem a presença ilustre do Dante Galian. O Dante Galian vai se apresentar já, mas é uma pessoa especial e por isso foi convidado para inaugurar esse nosso programa. E o tema do nosso programa de hoje é: leitura é remédio? Para quê, Dante? Seja bem-vinda. Muito obrigado, Thiago. Prazer estar aqui com você. Prazer ainda mais num programa como esse para falar sobre leitura e o amor pela leitura. Opa, ó, nos bastidores a gente estava batendo um papo sobre o significado da palavra amor. E aí emergiu um significado muito interessante que relaciona o amor na sua etimologia com a própria leitura. E é bom você saber que o Dante, ele é fundador do Labilei. E talvez valha a pena a gente começar essa conversa sobre isso. Labilei, meu amigo, conta essa história que é muito bacana. Então, eu, Thiago, sou historiador de formação, mas há mais de 25 anos eu sou diretor e professor, atualmente professor titular, do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Então sou um historiador no meio de médicos. E quando eu criei esse centro, o Centro de História e Filosofia, o nosso principal objetivo era de que maneira a gente, a partir das humanidades, poderia ajudar na formação humanística dos futuros médicos, profissionais da saúde, assim por diante. A princípio eu tentei isso através da história, mas não funcionou muito bem. Meus alunos achavam que as minhas aulas eram aula de sonoterapia. Só ficava contando história. Contando história, né? Falando de coisas do passado e tal. Aí eu comecei a querer, enfim, dar uma inovada, né? Para engajar mais esses alunos e despertá-los mesmo para essa questão de que olhar para o humano vai muito além de que olhar para um fígado, para um pulmão ou para um olho que não está funcionando direito. Para lidar com o paciente, você precisa entender esse paciente na sua complexidade, na sua profundidade humana e não apenas no seu aspecto biológico funcional. E eu acabei descobrindo na literatura esse recurso. Quer dizer, através dos livros, da literatura ficcional, eu acabava despertando nesses alunos, né, o interesse pelos temas essenciais da existência humana, né? Então, por exemplo, a dor, o amor, a morte, a vida, os dilemas, a ética, né? Através das histórias que esses livros e os autores contam, as histórias mais banais, as histórias mais trágicas, mais heróicas, assim por diante, né? Esse engajamento que a literatura produz levava a um movimento de reflexão, né, que envolvia não só a cabeça, não só a inteligência, mas também os sentimentos, os afetos e também a vontade. Comecei a perceber que a literatura era um recurso humanizador extremamente eficaz, né, extremamente poderoso. E foi assim que começou o laboratório de leitura. Quer dizer, já estava com alguns anos de estrada lá no Centro de História. O laboratório de leitura atualmente deve estar com uns 22, 23 anos que a gente criou.
Eu digo a gente porque junto comigo está o professor Rafael Ruiz, que até hoje é meu parceiro e tal, e a gente juntos conversando e estudando aquela realidade do poder que os livros tinham sobre aqueles alunos, a gente foi refletindo e estruturando o que é hoje a metodologia do laboratório de leitura, né? O laboratório de leitura ele está fundamentado numa base empírica, experimental, que estabelece uma metodologia que, por sua vez, está ancorada, né, numa perspectiva antropológica, ou seja, pensando que o ser humano não é simplesmente, como dizia o Descartes, né, penso logo existo. Ele descartou muita coisa, né, com esse negócio de penso logo existo. A gente é humano porque a gente não só pensa, mas porque a gente sente, pensa e quer. Ou seja, nós somos seres de afeto, inteligência e vontade. Quando você trabalha com a literatura, você mobiliza essas 3 dimensões. Primeiro porque a literatura, ela te desperta, ela provoca sentimentos. Você está lendo um livro já desde o princípio, gosto ou não gosto? O que eu estou sentindo ao ler isso aqui? Eu estou sentindo alegria, estou sentindo ódio, estou sentindo milhões, uma tempestade e contradições de sentimentos, né? E depois a gente começa a pensar, por que eu estou sentindo isso? Por que o livro me provoca esses sentimentos, esses afetos? Por que esse personagem me irrita? Ou por que esse aqui me encanta? Através dos encontros que a gente promove no laboratório de leitura, a gente convida as pessoas a refletir sobre esses sentimentos, sobre esses afetos, sobre essas ideias que vão surgindo a partir da leitura. E no fim, né, a gente termina sempre com as histórias de convivência, no sentido assim, bom, essa experiência que a gente fez, e às vezes dependendo do tamanho do livro, isso pode durar de 4 até 12 semanas discutindo um livro. Você pega um livraço assim, tipo Os Irmãos Karamazov, né? Sim. Então você vai ler ele em várias semanas. No fim, eu peço para eles dizerem assim para mim, o que fica dessa experiência? O que fica de ter lido e discutido essa obra aqui no Laboratório de Leitura? E a gente foi constatando ao longo desses anos todos que essa experiência é uma experiência transformadora. Ninguém sai igual do que entrou. Esse movimento de envolvimento com os personagens, com as tramas, e depois eu chamo história de convivência porque a convivência começa você sozinho, nessa experiência solitária que é a leitura, você com os personagens, com o autor, e essa convivência se amplia a partir do momento que você se junta com outras pessoas que estão lendo o mesmo livro e que trazem visões, perspectivas completamente diferentes das tuas. Isso faz com que, de repente, a visão que você tem da obra e que você também tem do humano e até de si mesmo se amplie magnificamente. Então, no final, você acaba fazendo descobertas que te afetam, descobertas que te mobilizam e falam, bom, a partir de agora eu tenho que mudar. Agora eu estou vendo o mundo, as pessoas e a mim mesmo de uma forma diferente. Então, é nesse sentido que a literatura ela é, ao mesmo tempo, um movimento de formação, de humanização e de cura. Por isso que eu estava falando da literatura como remédio. Isso. Né? Ela te cura porque ela te conecta com a tua própria alma. A gente está vivendo um tempo em que a gente trabalha no automático. A gente vive no automático. Né? Quer dizer, cada vez mais a gente está norteado, pautado pelas tecnologias, pelos procedimentos, pela técnica. E se por um lado isso nos dá a sensação de que tudo funciona mais certinho, com mais eficácia, com mais acerto, assim por diante, por outro lado a gente vai percebendo que essa tecnificação da vida vai esvaziando a vida de conteúdo. Né? E não é à toa que a gente está vivendo, eu costumo dizer que a gente está vivendo uma pandemia de transtornos psíquicos. É burnout, é ansiedade, depressão. Quer dizer, cada vez mais a gente está observando, né? Por exemplo, no ambiente corporativo isso é muito, muito evidente. As pessoas adoecendo. Né? E adoecendo da alma, fundamentalmente. Então, assim, a literatura pode e é um remédio para a alma, no sentido em que ela é um recurso que te conecta com aquilo que é próprio do humano. Talvez, Dante, do que você está falando, se a gente for pensar, alguém que enfrenta ou já enfrentou um burnout, ou algo que é explícito, né? Ou precisou de medicamento, né, farmacológico, passa por uma depressão, enfim, experimenta algo que é real, mesmo na sua subjetividade, entende o que eu quero dizer? Claro, perfeito. Porém, imagino que existe um grupo que não é diretamente afetado por isso, embora possa, inclusive, ver estas coisas nos outros, mas fica meio apartado, neutro ao sofrimento alheio. Se a gente pensa nisso, quem está experimentando as dificuldades, talvez já enxergue, ou uma nuvem começa a dispersar como possibilidade, através da leitura, encontrar caminhos para uma saúde mental, para uma vivência
melhor, uma experiência de vida melhor. Mas aqueles que não necessariamente estão enfrentando isso, talvez não consigam conectar a leitura com um caminho de salubridade. Sim. E aí você fala do laboratório de leitura e da experiência da leitura, que começa no indivíduo e vai para o coletivo, né? Então essa partilha diferentes pontos de vista sobre a mesma coisa, por exemplo, que para a dialética é fundamental. Quando a gente olha para isso, você coloca no centro da experiência da leitura, em específico de um laboratório de leitura, a humanização. Isso. Mas o ímpeto, mesmo que já quase 25 anos atrás, 22, 23 anos atrás, tendo surgido com o aspecto da humanização, ele surgiu porque você percebe que a gente está se desumanizando? Sim. Sim. Na verdade, tudo isso vem de uma demanda, né, naquele momento, numa experiência acadêmica, em que a gente conversava, nós professores, né, e analisando um pouco que tipo de profissional a gente estava formando, a gente estava percebendo que nós estávamos formando profissionais cada vez mais competentes do ponto de vista técnico, que estavam, digamos assim, atualizados e prontos para lidar com as novas tecnologias e assim por diante, mas absolutamente inaptos para lidar com o ser humano. Então, o cara, ele estava bem preparado para lidar com o fígado, com o pulmão, com a orelha, mas a dor da pessoa, a maneira subjetiva, né, como você acabou de falar agora, né, em que a pessoa vivencia aquela enfermidade, aquela doença, assim por diante, né, esse profissional não estava apto a lidar. Então, muitas vezes a gente observava o seguinte, e que a gente observa, infelizmente, até hoje, cada vez mais, né? Ou a pessoa vai no médico e diz assim, ele nem me olhou, ele nem me examinou, ele nem se preocupou em saber da minha vida, ou coisa parecida. Ele foi direto ao ponto, né? Você fala assim, bom, ele está sendo efetivo, né? Ele está sendo objetivo, o que é bom. Por outro lado, né? A pessoa, quando vai procurar um médico, ela, além da objetividade, ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida, até para criar um vínculo de confiança entre o médico e o paciente, que é fundamental, porque por mais que o diagnóstico do cara esteja certo, por mais que o tratamento dele seja adequado, se eu não confio nele, eu não vou seguir. Isso já é uma coisa que há mais de 20 anos atrás a gente já sentia, e é por causa disso então que a demanda que vinha do âmbito acadêmico era justamente como é que a gente faz para sensibilizar esses alunos ou profissionais, futuros profissionais, para essa dimensão humana. E aí a literatura se apresenta mesmo, até um pouco tocando nesse ponto que você falou, né? A pessoa que está experimentando essa dor, esse sofrimento e tal, ela já está mais sensibilizada para isso. A pessoa que não está o suficientemente, enfim, machucada, e é uma questão de tempo, porque vai demorar mais ou menos, ela vai se machucar. A literatura, quando ela é proposta numa perspectiva eminentemente formativa, não estou falando ainda num sentido terapêutico, mas num sentido formativo, né? Ela tem, se a pessoa tiver minimamente aberta, o poder de sensibilizar. O poder da literatura vem do fato de que ela conta histórias, de que ela, de certa forma, te conduz a você parar e olhar para a história daquela personagem. E a gente gosta, nós somos seres narrativos, né? Sim. Nós somos seres constituídos de histórias. O que faz o ser humano humano, já dizia o Aristóteles, zoon ekon logom, um animal dotado de palavra. Então nós somos animais, né? Só que ao contrário dos outros animais, a gente conta histórias. A gente conta e ouve histórias. E lembra. E lembra, exatamente, a memória, né? Então, a gente tem fome de histórias. A gente precisa das histórias, assim como a gente precisa da comida e da bebida para sobreviver, né? O nosso corpo precisa da água, precisa do alimento. Se vier um vinhozinho, uma cervejinha, melhor ainda, né? Precisa disso. E a nossa alma, para se nutre de histórias. Então, assim, por mais que as pessoas tenham perdido, por exemplo, o hábito da leitura, assim por diante, elas não podem ficar longe das histórias. Então, elas gostam, no mínimo, de ficar vendo o Reels das redes sociais ou a Netflix, que é a mesma coisa, que está sempre contando história. A questão é que a literatura, ela te coloca numa perspectiva muito mais profunda e muito mais humana do que, eventualmente, uma rede social, ou um videozinho de 2-3 minutos te possibilita. Mas, independentemente disso, de durar dias
ou minutos, a gente não pode viver sem histórias. Sem histórias, a nossa alma morre ou adoece gravemente. Então, eu acho que tudo é uma questão de como você coloca essas pessoas diante das histórias. Como é que você oferece essas histórias para elas, né? Talvez começando com esses videozinhos de 2, 3 minutos, passando por uma série na Netflix ou qualquer outro streaming, e que depois você fala assim, bom, vamos ler um livro? Vamos conhecer essa história? Agora mesmo eu estava vendo com os meus filhos uma série que está na Netflix, chama-se O Gato Pardo, né? O Leopardo. Que é o Leopardo, que é uma série baseada no livro do Lampedusa, Giuseppe Lampedusa, que é um autor clássico, né? Siciliano, e conta a história de uma família, de um conde siciliano na época da unificação italiana, por volta de 1860, Garibaldi, aquela coisa toda. E inclusive o livro mostra um pouco como é que se dá a origem da máfia, né? Aquela questão toda. O livro é maravilhoso, só que o cara olha o livro, tá desse tamanho, Gato Pardo. Agora o cara vê a série, que legal, não sei o que lá. Bom, então você já pega a série e fala assim, você gostou dessa história? Só que o livro é melhor. Agora estão lendo o livro. Mas tem muito dessa história de que os filmes nunca conseguem tratar o livro propriamente dito. Eu vou pegar um gancho, Dante, com o tema da história. Então eu quero fazer uma provocação para você que está acompanhando a gente, seja por vídeo, seja por áudio. Se tiver por áudio no carro, cuidado, atenção aí na estrada, na rua, nos pedestres, tá bom? Mas a provocação é a seguinte, pensa na tua vida como uma história. Se você tivesse que contar a tua história, tudo que você viveu, até o momento que você está agora, se você tivesse que contar isso para alguém, você estaria dizendo que é um drama, que é uma comédia, que é um terror, que é um thriller, que é tudo isso misturado, mas quando você coloca na balança, essa é uma história que você gostaria de reviver ou é uma história que você gostaria de modificar de alguma forma? Em outras palavras, a tua história até agora é uma história que te dá orgulho? É uma história da qual você pode extrair um aprendizado que você pode passar para frente e dizer, ó, viver a vida que eu vivi é uma vida exemplar, inclusive no que tange uma das maiores necessidades que nós temos agora, que é justamente da saúde mental, da saúde psicossocial. Então, pensando nisso, imagina essa sua história. E ao imaginar essa sua história, se ela pudesse encontrar novos caminhos, que estratégias você utilizaria para encontrar esses novos caminhos? Então, quando a gente pensa na leitura também como remédio, e aí, né, Dante, a biblioteca e a livraria parece que viram farmácias, né? Exatamente, exatamente. Por que não considerar a leitura de ficção, a literatura propriamente dita também, como exemplos, como caminhos, como experiências? Imagina o seguinte, que você tá com um livro na mão, lendo uma história, você tem um simulador de outras histórias. E este simulador de outras histórias é uma história que você pode pré-experimentar antes de, entre aspas, colocar a tua própria história em risco. Faz sentido essa provocação? Total. Inclusive, um autor que eu gosto muito, que é o Ítalo Calvino, que tem um livro que chama-se Por que Ler os Clássicos? E ele fala exatamente isso que você está colocando, Thiago, que a literatura, ela é a possibilidade de você viver muitas vidas que uma vida só não torna possível. É 1000 vidas em uma. Exatamente. E isso, imagina só, é uma ampliação de experiência e de vivências extraordinária. Porque quando você acompanha a saga, né, a trajetória de uma personagem, nas suas vicissitudes, nos seus dramas, nos seus momentos de dúvida, de angústia, de decisão, de sofrimento, de dor, de prazer e assim por diante, você está vivendo junto com ela essas situações. Os sentimentos que você sente ao acompanhar essa são reais. Ainda que efetivamente os acontecimentos em si sejam ficcionais, os sentimentos são reais. Sim. Então, de certa forma, a gente aprende com as vivências dos outros. E a literatura, no final das contas, é uma oportunidade, né? É um patrimônio universal e ilimitado de vivências
extraordinário. Então você pensar que pegar um livro e acompanhar a trajetória daquele personagem é, de alguma maneira, viver a vida de uma outra maneira. Hoje fala tanto de Second Life, né? Cada livro é uma second, third, fourth e assim por diante, life, né? São vidas infinitas que você pode vivenciar, né? E quando você tem ainda a oportunidade não só de experimentar isso com a leitura, mas, como a gente propõe no laboratório de leitura, né, ter um espaço em que você pode falar sobre isso, falar e ouvir o que os outros têm a dizer sobre aquelas situações que as personagens, que a trama está trazendo, então essa experiência se amplia ainda mais. Então, quer dizer, o impacto ampliador, né? Eu gosto muito de uma frase do Montesquieu, o filósofo francês, que dizia que a humanização é uma ampliação da esfera da presença do ser. Repete. Uma ampliação da esfera da presença do ser. Quer dizer, quando você está lendo um livro, você está vivenciando experiências, né? Você está ampliando a tua capacidade de vivência em outros contextos espaciais e temporais. Quando eu estou lendo Dostoiévski, por exemplo, eu me transporto para São Petersburgo do século XIX. Né? E eu sinto aquele frio, eu sinto aqueles becos escuros, lúgubres e assim por diante, e aquela sensação de angústia, de privação, de medo, assim por diante, que você sente quando está lendo aquilo lá. Você está sentindo aquilo, você está passando por aquela experiência, entendeu? Assim como também, né, quando o personagem consegue, digamos assim, se reconciliar consigo mesmo, consegue perdoar alguém, assim por diante, aquela redenção que o personagem vivencia, você também sente em você mesmo. Tem uma experiência que eu gosto de contar muito, que aconteceu no laboratório de leitura há muitos anos atrás, lá na Escola Paulista. A gente estava lendo Crime e Castigo, de Dostoiévski, que conta a história de um cara que tenta provar para si mesmo que matar uma velha usurária não é crime, que ele tá fazendo um bem para a humanidade. E ele mata, não tô dando spoiler, porque isso tá logo no começo do livro. Né? E na sinopse. E tá na sinopse, quer dizer, todo mundo sabe que é disso que se trata. O problema não é se ele matou ou não matou, o problema é assim, o que ele sente depois de matar. E aí, talvez seja um dos estudos, um dos tratados mais completos e mais profundos sobre a culpa. O Raskolnikov, o personagem principal, ele quer provar para ele, para o mundo, que a culpa é algo que é introjetada, que é algo... É trazida por outro. Que é trazida... Que na verdade, que é um preconceito cultural, né? Que é dentro de uma tradição judaico-cristã, a gente incorpora na educação, assim por diante, mas isso não seria natural do homem. E se eu conseguisse, digamos assim, desconstruir essa tradição, esses valores, essas ideias, eu me libertaria. O Nietzsche depois pegou esse tema para falar do Übermensch, né, do super-homem e tal. Só que no romance, né, o Raskolnikov, ele é amargura de culpa, mesmo sendo aquela velha usurária, terrível, assim por diante. O cara não consegue lidar com o fato de ter matado uma pessoa. Quando a gente estava discutindo isso no laboratório, né, numa das vezes um aluno meu chegou numa das discussões e falou assim: professor, eu matei a velha. Aí a gente ficou, eu falei, caramba. É tipo, isso é real ou é ficcional? Então, aí ele falou assim, não, fica sossegado, não matei ninguém. Mas acontece o seguinte, a experiência de ler Dostoiévski com este livro, para mim foi uma coisa tão forte, tão marcante, tão verdadeira, que eu já sei o que é matar uma pessoa. Uau. E, portanto, não farei. Isso é bom. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Algo que vamos trazer um pouco para a realidade do dia a dia das pessoas, em geral, tá? Como você disse, as pessoas estão lendo menos. Se eu não me engano, pela primeira vez no Brasil, a gente atingiu 53% de não leitores. Sim. Embora estejamos lendo mais por conta dos mensageiros. Né? WhatsApp, Telegram, esse tipo de coisa. Também tem os que mandam muito áudio, né? E Sim. pior ainda quem ouve 1.5, 2.0. Enfim, essa é outra história, outro podcast, quem sabe a gente até trate numa outra circunstância. Porém, Dante, quando a gente olha para esse contexto, o dia a dia das pessoas está envolvido nos vídeos, está envolvido nos reels e nas Netflix, Disney Plus e por aí vai, Amazon Prime e tal, já quer fazer propaganda, faz de todo mundo, né? Para ser equânime. Democrático. Democrático. Mas a questão é a seguinte, e talvez quem esteja acompanhando a gente até esse momento possa se fazer esta pergunta. Ah, tá, mas eu tô acompanhando um seriado, eu não posso ter a mesma experiência
ao acompanhar um personagem num filme ou num seriado, ao invés de eu ler um livro? Sim. Né? O jeito que você tá lendo um livro, eu prefiro assistir uma série na minha cama, em paz, sem o ato esforçoso de ler, né? Porque eu costumo dizer que tudo que é vídeo e áudio, ele é passivo para quem é o usuário daquela mídia, né? Eu vou fazer um parênteses aqui que é importante, eu vou olhar para você agora direto, tá? Se você só tá me ouvindo, imagina que eu tô olhando para a câmera. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente pensa no Pode Ler, nesse podcast que incentiva a leitura, nós não estamos detratando de forma alguma as outras mídias. Elas têm a sua importância. E um dos processos mais importantes para nós neste encontro, quando eu digo encontro com o Dante e os próximos convidados, está relacionado com o correto equilíbrio de tempo e de profundidade que cada mídia pode te dar. Então, eu adoro, por exemplo, ouvir YouTube. Eu raramente assisto YouTube, porque eu tô no carro. Então, ou é um audiobook, ou é um áudio resumo, ou é um YouTube que eu vindo para esta gravação, eu estava ouvindo Andrew Huberman, por exemplo. Tá ouvindo, não vendo porque eu estava dirigindo. Mas a questão é a seguinte, de forma alguma, o que a gente na verdade quer é que, ao compreender o poder da leitura, você consiga aproveitar melhor ainda o áudio e consiga aproveitar melhor ainda as séries, os filmes, novelas, os reels, se é que é possível, mas enfim, os reels. Então eu vou sair de você, vou voltar aqui pro Dante e colocar qual a diferença dessa experiência que alguém tem ao acompanhar uma cena, uma história, um personagem, ao fazê-lo num vídeo e ao fazê-lo no livro. Tá. Essa é uma ótima pergunta que eu acho que é muito, muito pertinente no momento que a gente está vivendo, né? Ainda mais em função da explosão de produções em vídeo que a gente tem, né? Seja de longa produção, longa permanência ou coisas mais curtas. E eu concordo com você, acho que não se trata aqui de detratar nada, né? É colocar nos devidos lugares. Exatamente. A gente sabe, por experiência e por estudos, né? Estudos científicos, testados, randomizados e assim por diante, né? Que a experiência de ler, como você bem tratou, é uma experiência muito mais ativa do que a experiência de ver, né? Que é uma experiência mais passiva. Estaria relacionado com áreas do cérebro, por exemplo? Sim, sem dúvida nenhuma. Mais ativadas. Eu não tenho esse dado, talvez você tenha, mas se eu tô vendo, eu ocupo X% do meu cérebro. Isso. Tá? Isso. Me perdoe a levianidade no meu comentário, mas se eu tô lendo, eu tô usando ou ocupando 3X do meu cérebro. Faz sentido essa relação? Total. E não é só uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade também. Ou seja, quais os neurônios você está mobilizando, né? Tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade. Né? Que setores do cérebro eu estou mobilizando, por exemplo, quando eu estou lendo um livro ou quando eu estou assistindo um filme. Essas pesquisas estão sendo feitas e ampliadas cada vez mais, né? Com as tomografias, essas coisas, os PET scans e tal. Mas isso é uma coisa meio que óbvia, né? Porque a gente sabe por experiência que as coisas assim são. Mas como hoje a linguagem neurocientífica tem um peso muito grande, é importante que essas pesquisas sejam feitas e que elas mostrem efetivamente que até tirando fotografia de cérebro conforme a atividade que a gente está fazendo, isso fica evidente, fica muito perceptível. Como eu dizia, não só do ponto de vista da quantidade de neurônios e da energia que você mobiliza do ponto de vista cerebral quando você está vendo um filme e quando você está lendo um livro. A leitura de um livro é sensivelmente maior. Inclusive, acabei de ler uma outra pesquisa que saiu, se não me engano, na Nature ou como assim, comparando o nível de mobilização cerebral em relação à leitura especificamente leitura em telas, ou seja, por exemplo, tem brilho. Kindle, tá? Ou em papel. É que tem um Kindle que não tem brilho e o que tem brilho. Então, você sai desde o celular, tá? Passando pelo Kindle, chegando no famoso e velho livro. Perfeito. Tá? E não é que dê uma diferença sensível. Ou seja, quando você está lendo em papel, o teu nível de atenção e o dispêndio de energia é maior do que quando você está lendo na tela ou no Kindle. O que significa o teu envolvimento
inclusive emocional. O que a ciência faz, né, é te falar do envolvimento cerebral. Sim. Né? Mas quando a gente está falando de cérebro, a gente está falando de emoção, a gente está falando de inteligência, Sim. a gente está falando da experiência humana. Né? Então, quer dizer, fica evidente essa base, essa mídia, que é o livro, ela traz um nível de envolvimento maior. E por que isso? Tem vários elementos aí. O primeiro deles, eu acho que tem a ver com o fator tempo. Então, a primeira coisa, o tempo da leitura é um tempo subjetivo. Ou seja, você lê na tua velocidade. Você controla o teu tempo de assimilação daquela história. Você lê e você para. Você pensa. Você fala, cara, que é isso? Você volta. Volta. Isso. Você relê. Isso. Você grifa. Você escreve. Entendeu? Você pinta com a corzinha, faz um desenho, põe uma estrelinha. Essa interação faz com que o nível de apropriação da história seja muito mais profundo do que, por exemplo, numa história que é contada num filme, onde o tempo é muito mais objetivo. Sim, o filme tem Tudo 2 bem, horas, tem 2 horas. Você pode pegar o controle remoto e pausar. Ah, quem faz isso? Vamos Quem ser faz sinceros, isso? né? Nem num vídeo de aula que a gente muitas vezes está assistindo. Não, e depois é o seguinte, quando você vai pra frente da televisão, você vai numa perspectiva de relaxamento. Eu, pelo menos, é assim. Entretenimento. Entretenimento, quer dizer, você vai lá, pô, eu quero sentar no meu sofazão, deitar no sofazão, ligar o filme e deixar a coisa rolar. Isso. Eu não vou ficar parando, que coisa interessante, vamos voltar. Não, aí você vira um chato. Você entendeu? Não, então, o que acontece? O nível de apropriação do ponto de vista emocional e intelectual que você tem lendo um livro é infinitamente superior ao que você tem assistindo um filme. Quer ver? Eu quero fazer uma correlação e mais uma provocação para você que, como herói, heroína, tá com a gente até agora, que é o seguinte, olha só. Um dos, vamos chamar de preceitos do nosso momento histórico é o conceito de agilidade, de produtividade. Fazer mais coisas em menos tempo. Tudo bem até aqui? Perfeito. Beleza? Imagina o seguinte, olha que curioso. Ao ler um livro, talvez para alcançar a informação, você demore mais tempo, ok? Então imagina que você está lendo qualquer tema. Ao ler em um livro, vai demorar mais do que um vídeo que já está setado em 3 minutos, 5 minutos, por exemplo. Então, a sensação que você tem é que você está ganhando tempo ao ver o vídeo. Acompanha comigo, vê se faz sentido, Dante. Porém, embora demore mais tempo para você ler, ao final da leitura, você retém e apreende muito mais do que o que você viu em um vídeo. Isso sendo verdade, ler te dá muito mais agilidade de aprendizado e compreensão e experiência do que o próprio vídeo. Faz sentido, Dante? Total. Não, e não só faz sentido do que você está falando, como já está provado. Pesquisa científica que mostra efetivamente que é assim. É assim mesmo. Aquela velha experiência que a gente tem, por exemplo, quando a gente lê um livro que a gente gosta muito, né? E a gente imagina os personagens, imagina as paisagens, os cenários, assim por diante, e depois vem alguém e faz uma adaptação cinematográfica. Sim. E você fica meio decepcionado, porque geralmente porque os personagens não eram aquilo que você tinha imaginado, né? A paisagem era completamente diferente e tal. Esse exercício da imaginação é uma capacidade humana extremissimamente importante. Sim. Essa capacidade que a gente tem de transformar palavrinhas escritas, letrinhas, que formam palavras, né? Que formam frases, que formam parágrafos, assim por diante. Construir mundos dentro da nossa cabeça. É impressionante, né? Uma coisa fantástica. E nós estamos perdendo isso. Por isso que o Pode Ler existe. Exatamente. Exatamente. Eu acho que um dos grandes efeitos deletérios, né, da diminuição da leitura é a capacidade de imaginar. Não tenho dúvida disso. Eu tenho lutado muito com os meus alunos, com os jovens, assim por diante, que eles vêm falar assim, eles vêm me mostrar vídeo. Eu falo, não me mostra. Me conta. E a cada ano que passa, eu vou percebendo que eles estão tendo cada vez mais dificuldade para contar. Para contar. Tem um texto que eu gosto muito do Walter Benjamin, um filósofo alemão que morreu na Segunda Guerra Mundial, porque ele era judeu, chama-se Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, O Narrador. E ele dizia, em 1936, a capacidade de narrar está desaparecendo. Uau! Há quase 100 anos atrás. Sem smartphone. E ele falava o seguinte, o perigo disso é que quando a gente perder a capacidade de narrar,
nós perdemos a nossa capacidade de sermos humanos. E te ouvindo e pensando no termo smartphone, smart significando inteligente, talvez na verdade é um prelúdio de um futuro talvez tenebroso, que significa que está existindo uma transferência da inteligência humana para a máquina. Sim. E quando eu digo transferência, significa que está saindo, ou seja, o ser humano está perdendo essa competência tão fundamental. Porque é uma coisa curiosa, se a gente for pensar, a gente está dando tanto olho, tanto olhar, tanta atenção para as tecnologias atuais, mas a gente está esquecendo que elas foram criadas há décadas atrás. Então, se não estou enganado, você pode checar aí no Google que isso vai estar fácil, é um fato para você encontrar. Mas final da década de 40, a ideia da inteligência artificial estava emergindo. Sim. Final da década de 40. Então a gente está falando de mais de 70 anos, se eu fiz a conta correta. Isso. Tá bom? Perfeito. Essa era uma turma cuja fonte eram os livros. Então talvez quem é tão fã da tecnologia, e eu tô com tecnologia aqui na frente do meu microfone, né? Esteja esquecendo que quem criou tal tecnologia se inspirou nos livros. E aí a questão é a seguinte: será que as próximas gerações, se abrirem mão dos livros, terão a mesma competência a partir só da tecnologia? Claramente não. Claramente não. Inclusive porque a tecnologia já está chegando num ponto em que ela se torna criadora dela mesma. De maneira que ela vai dispensando cada vez mais a participação de nós humanos. A ponto de a gente, por exemplo, projetar algumas distopias, como por exemplo Matrix, né? Que é um filme que eu gosto muito, o Matrix 1, os outros já não são a mesma coisa, mas assim, a ideia de que as máquinas consigam adquirir uma inteligência própria a ponto de que elas cheguem à conclusão de que é muito melhor a gente ficar sem o homem. Ou melhor, vamos usá-lo. Isso, exatamente, que é o que acontece Bateria. no filme, exatamente. O ser humano serve como bateria e a gente deixa eles mergulhados numa ilusão enquanto a gente vive sozinha. Pensando, o filme já está em mais de 20 anos, né? Pensando que isso há 20 anos atrás era ficção científica. Sem smartphone. Exatamente, imagine agora. E a literatura, ela traz muito esse aspecto, quer dizer, isso já não é de agora, né? Que se você pega Admirável Mundo Novo, é da década de 30, 20, aliás. Se você pega 1984, George Orwell, né, também, no começo dos anos 40, Fahrenheit 451, do Bradbury. Vai anotando aí, pessoal, vai anotando que é tudo livro clássico que precisa ser lido. Então, e se você recuar mais, né, Mary Shelley, Frankenstein, né? Sensacional. Que é de 1816, a primeira edição. Então, quer dizer, já faz um certo tempo, né, que essa questão da relação do homem com a técnica, com a ciência, já vem sendo pensada e já vem sendo projetada de uma maneira fantástica através da literatura. Literalmente. Exatamente. Então, a partir do momento em que você vai terceirizando essas capacidades, inclusive criativas, para a inteligência artificial, né, você não vai mais precisar de autor. Você não vai mais precisar de alguém que fique imaginando. A máquina faz isso por você. Tá bom, mas se a máquina fizer até isso, o que nós vamos fazer? O que vai sobrar para nós? Não, mas é que a gente vai se livrar das tarefas chatas, repetitivas, meramente técnicas. Fantástico, acho isso uma maravilha, uma revolução, efetivamente. Desde que a gente esteja educado para nos dedicarmos às coisas que são próprias do humano. Em cima disso que você acabou de colocar, Dante, me ocorre algo que realmente me parece absolutamente importante pelo seguinte: sendo verdade, dentro de um desejo positivo, de que a tecnologia nos permite abrir mão de coisas repetitivas que não nos agregam valor intelectual e emocional, isso também significa que podemos ganhar mais tempo. Até aqui tudo bem? Sim. Legal. Tendo mais tempo, a gente pode se dedicar à leitura. Ah, mas e os vídeos? Não, esse raciocínio que eu quero que quem está ainda com a gente pense. Tendo um pouco de mais tempo, conecte a ele o esforço necessário para ler. Porque aquela velha história do no pain, no gain, né? Sem dor, sem valor, tem uma verdade, tudo bem que está muito relacionada à musculatura, isso, mas tem uma verdade relacionada, porque, para pensar, aquilo que é muito facinho, pode ser que você tenha criado habilidades
e um hábito de competência muito forte que fez uma tarefa difícil ser mais fácil. Isso também vai acontecer com a leitura, correto? Claro, perfeito. Porém, nunca deixará de ser menos esforçoso do que ver um vídeo ou ouvir um áudio, por mais que estejamos num podcast. Então a gente também precisa, e nós somos a prova de que a gente não detrata nenhuma outra mídia, Claro. mas quer colocar cada uma das mídias na sua seu devido verdadeira... no seu devido lugar. Obrigado. Então, nesse sentido, vale a pena procurar desde já um tempinho para colocar esse esforço produtivo em teu lugar. Porque da maneira que eu estou pensando, a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, não é ela necessariamente que vai substituir o homem, mas o homem que sabe utilizá-la. Por mais que ela tenha, entre aspas, vontade própria, até que não fiquemos sujeitos a ela, nós que vamos controlá-la ou direcioná-la. Sim. Então, quem souber fazer isso, obviamente vai suprimir o emprego do outro. Talvez seja essa distopia presente, não é tão futura assim. Bacana. Agora, o nosso tema é a lógica da leitura ser remédio. Para quê? Talvez quem está ainda com a gente esteja próximo de um convencimento Espero que sim. começar a ler, ou pelo menos experimentar um pouquinho mais, alguns 10, 15, 20 minutos de leitura por dia que seja, mas pode ter dúvida na parte prática. Estratégias para ajudar o não leitor a ser leitor. Você tem alguma? Várias. Então manda. Então, assim, o pessoal geralmente fala assim, Dante, o que eu faço para adquirir o hábito da leitura? Eu falo assim, bom, você pode também, como qualquer coisa que você se habitua, criar uma disciplina, você acabou de falar, né? Definir uma hora por dia, alguns minutos em que não, eu vou ler e tal. Eu acho que num primeiro momento isso é bastante interessante e eficaz, porque tudo que a gente faz na vida exige disciplina. Se eu quiser jogar tênis, né, eu vou ter que treinar. Se eu quiser usar IA, eu vou ter que treinar. Exatamente. Ok. A leitura é a mesma coisa. No entanto, a gente vai percebendo que a questão da leitura, ela não pode se parar, ela não pode se limitar à questão do hábito. Por quê? Porque leitura é muito mais do que um hábito. Hábito é escovar dente. Desdobra isso. Isso é bom. Mas ninguém tem prazer em escovar o dente. Eu, pelo menos, eu não tenho. Eu escovo o dente porque precisa, né? Inclusive, se o cara começa a sentir prazer em escovar o dente, tem alguma coisa errada. Talvez. Eu não sou analista nem psiquiatra para entrar nesse mérito. Mas enfim, agora, a leitura pode até ser uma coisa que você comece como hábito, mas ela tem que chegar no prazer. Se você permite, acaba sendo uma coisa inevitável. De fato. Porque, volto a insistir, né? Até por uma questão ontológica do ser humano, que volto a repetir, o ser humano é um ser que se constitui de histórias. Então a gente se alimenta de histórias, né? E aí, obviamente, como qualquer tipo de alimento, assim, vamos pegar no plano físico, no plano corporal, você começa comendo qualquer coisa e depois você começa a discernir e fala assim, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Sim. Até o ponto que você se transforma num gourmet. E aí fala assim, eu não tomo isso aqui, eu não vou tomar um vinho, sei lá, sangue de boi, eu quero um vinho mais refinado e tal, porque meu paladar já está mais apurado. A mesma coisa acontece com a leitura. Primeiro é preciso descobrir a leitura como necessidade. Descobriu a leitura como necessidade, porque a gente pode ficar sem ler, só que nós vamos ficar... Uma marcação bem rápida. Leitura como necessidade, sendo o início de um processo para chegar no prazer. Faz sentido? Perfeito. Anota isso aí. E aí, então... mas se eu não ler, eu vou morrer? Sim. Do ponto de vista intelectual, sim. Não, inclusive tem pesquisas e aí... eu não tenho ela em mãos, tá? Seria bom a gente procurar. Mas eu tava lendo... E aí, infelizmente, me falha aqui a fonte, perdão por isso. Mas quem lê vive mais. Sim. Até nisso, né? Quem lê desenvolve juízo crítico. Quem lê tem uma capacidade maior de discernimento. Quem lê consegue entender o outro de uma maneira muito mais profunda e muito mais intuitiva. Então, assim, a literatura, ela nos nutre de uma série de vitaminas existenciais que são fundamentais para uma vida boa, saudável, que deixe legado, que faça a diferença para você e para os outros. Então, vale a pena insistir nessa perspectiva do hábito, porque rapidamente, né, eu digo isso nessa minha experiência de mais de 20 anos trabalhando com leitores, e muitos deles que começaram no laboratório de leitura e não liam nada,
e que não gostavam de ler e tal, e que hoje são leitores vorazes e assim por diante, advém do fato de que depois de um certo tempo, né, que a gente precisa fazer uma desintoxicação do imediatismo, da superficialidade, que infelizmente é muito fomentada pelas mídias e pelas redes sociais, assim por diante. Quando você faz essa desintoxicação, você começa a se nutrir de coisas mais consistentes, né, que a literatura traz. E ela te coloca num patamar, te coloca num nível de experiência que é muito prazeroso, que é você entrar dentro desse universo que os grandes autores te oferecem, né? Um Cervantes, um Dostoiévski, um Machado de Assis, um Guimarães Rosa, né? Que te leva a entrar sertão adentro, né? E descobrir essa alma profunda do Brasil. Então, chega um certo momento que você vai experimentando essas coisas consistentes, nutritivas, verdadeiras do ponto de vista existencial. E aí, tem jeito. Aí você foi ganho, você não pode mais viver sem isso, né? Fato. E o nosso tema é leitura, literatura, remédio. Pra quê? Bom, já que a gente tá falando de remédio como tema, vamos usar uma pílula agora. Eu quero que você crie uma pílula que seria um resumo que responde a essa pergunta. Leitura como remédio? Pra quê? A literatura, ela é um remédio da alma. Por quê? Porque ela conecta a gente, a nossa consciência, com aquilo que nos é próprio, com a nossa alma, efetivamente. Então, a literatura, ela é um remédio da alma porque ela é um conector. Ela permite com que você faça essa experiência que, no final das contas, é uma experiência de autoconhecimento. Quando você está lendo, se identificando com os personagens e vivenciando aquelas situações que a narrativa te traz, você, de certa forma, está se reconhecendo. A literatura é um espelho. Às vezes um espelho, inclusive, que mostra as coisas feias também. Sim. Não tem filtro esse espelho. Então, ela é remédio na medida em que ela te conecta com você mesmo. E nós precisamos urgentemente disso. Desesperadamente disso. Até para afetar positivamente o corpo, né? Total. O que o corpo padece, a alma sente. Quer dizer, vice-versa. E vice-versa. Né? A alma doente, o corpo padece. Isso, mens sana in corpore sano. Você tirou da minha cabeça. Então, a literatura, hoje se fala tanto, né, de fitness, se fala tanto de treino. Né? A gente pode criar o fitness reading. Isso. Perfeito, mas é isso. O laboratório é um pouco isso, você entendeu? É o desenvolvimento de uma musculatura não só intelectual, mas também moral. De uma musculatura moral, né? No sentido de que a literatura te coloca em contato com as questões essenciais da existência humana. Aquelas que, por mais que a gente não esteja interessado num primeiro momento, inevitavelmente elas vão chegar, se é que já não chegaram. É nesse sentido que a literatura é um remédio. E é um remédio que exige, né, que como qualquer remédio, né, uma posologia, né, exige um acompanhamento. Sim. Porque muitas vezes a literatura também pode, como qualquer remédio, que é bom, pode fazer mal. Olha que interessante. Claro, o que é o remédio para uns é veneno para outros. Então, assim, eu sempre defendo essa questão, primeiro, de uma curadoria literária. Curar, cuidar. Exatamente. Adequada para as pessoas nos seus devidos momentos de vida. E um acompanhamento, ou seja, a interlocução, Tiago, é tão importante quanto a própria experiência da leitura. Quando a gente lê, principalmente algo que mexe com a gente sente uma vontade quase que irreprimível de conversar a respeito daquilo. Fato. Cá estamos. Porque eu preciso exteriorizar isso. Eu preciso compartilhar isso com alguém. Porque se a coisa fica guardada dentro de mim, é como se, de fato, eu até começo a desconfiar se ela existe ou não. Né? E essa necessidade de exteriorizar os sentimentos, os afetos, as ideias, é o que torna tudo isso tangível, que torna isso tudo real. O contato com o outro, acho que o sucesso do laboratório de leitura não só é o fato de que é um instrumento para reconectar as pessoas com a leitura, mas para reconectar as pessoas com as próprias pessoas. Sim. De uns com os outros. Né? E eu sinto isso, inclusive, de uma maneira muito mais premente depois da experiência da pandemia, sim, da questão do isolamento e assim por diante. Aí que a gente percebeu o quanto que o outro me faz falta. Inclusive para me conhecer. Eu gosto muito de um conto do José Saramago, chama-se O Conto da Ilha Desconhecida, em que tem um personagem que vai pedir para o rei um barco. E o rei fala, por que você quer um barco? Porque eu quero sair em busca de uma ilha desconhecida. Aí o rei fala, tá louco?
todas as ilhas já estão conhecidas, você sabe, já está tudo mapeado. Bom, as ilhas que hoje estão no mapa, um dia não estiveram. E tenho certeza que eu vou encontrar uma ilha desconhecida. Tá bom, mas para que você quer ir para uma ilha desconhecida? Aí olha só que ele responde: para saber quem eu serei quando lá estiver. Uau. Saramago. Não precisa dizer mais nada. Em falar em dizer mais nada, mas ainda tem algo a ser dito, tem porta abrindo para você no mundo da leitura. Agora, precisa caminhar e entrar. E para te ajudar a entrar, eu queria que você desse algum contato teu, Tá. para que quem se interessar possa fazer contato contigo e acessar orientações que porventura você venha a ter sobre o mundo da leitura. E para a gente finalizar, você falar um pouquinho rapidamente dos 3 livros: Responsabilidade Humanística, É Próprio do Humano e A Leitura como Remédio. Perfeito. Para me conectar, né, eu tenho minhas redes sociais, apesar de toda essa questão que a gente vai ter. Lógico. Eu tô no Instagram, tô no LinkedIn, né, Dante Galian. Eu tenho um blog também, onde eu publico artigos, né. No LinkedIn eu tenho uma newsletter, Tá bom. né, onde mensalmente eu publico um artigo sobre temas relacionados à literatura, à saúde existencial, e esse meu blog chama justamente Saúde Existencial. Perfeito. E vocês podem encontrar lá por dantegalian.com. Galian com 2 L's. Galian com os 2 L's e N no fim. Com relação aos livros, né? Quer dizer, o primeiro que saiu foi o Literatura como Remédio, Os Clássicos da Saúde da Alma, que é uma síntese, um resumo de toda essa trajetória do que foi criar o laboratório de leitura, mostrar como é que ele funciona e os efeitos que ele provoca. Já o outro, Responsabilidade Humanística, uma reflexão sobre a aplicação dessa metodologia no âmbito específico das corporações. Perfeito. Do mundo corporativo, das empresas, né? A gente já vem fazendo isso há um bom tempo, um pouco menos de 20 anos. O Laboratório de Humanidades na Unifesp já é mais antigo. A gente começou isso no âmbito acadêmico, depois a gente começou a levar isso para o mundo... E para comunidades também. Para comunidades, para escolas. Hoje eu tenho um curso de formação de coordenadores de laboratório de leitura, né, que estão espalhando o laboratório de leitura pelo mundo e tal. E o último que eu publiquei é O Próprio do Humano, saiu pela editora Record, foi finalista do prêmio Jabuti. Parabéns. Ele é resultado de toda essa trajetória que eu constituí a partir do laboratório de leitura e da interpelação, do questionamento dos meus alunos, dos participantes do laboratório, que chegaram para mim e falaram assim: Dante, mas espera aí, a gente lê um monte de livros e a gente percebe que a gente está voltando sempre nos mesmos temas. Quais são os temas essenciais que nos caracterizam como humanos? E eu fiquei com isso na cabeça e tal. E falei assim, uma hora eu preciso fazer uma lista desses temas. E a resposta disso está no seu livro. Está no meu livro. Então, fica só como spoiler, você não vai contar. Dante, eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Nada, para mim foi um prazer. Obrigado pela honra de me ajudar a inaugurar, a estrear o Pode Ler. Para mim foi um prazer, uma delícia estar aqui com você, batendo esse papo. Espero que seja um sucesso. Amém. O Pode Ler. E muita saúde e muita paz para você e para todo mundo que está nos vendo e nos assistindo e nos ouvindo. A todos nós. E você que acompanhou a gente até aqui, gostou, dá o like. Gostou, conta para os outros, encaminha para os outros. Visite as redes do nosso querido Dante Galian. Eu sou o Tiago Petreca e o Pode Ler é uma iniciativa da Curatore e da Spot EdTech. A gente se encontra no próximo Pode Ler. Até lá.